autor de importantes obras e que trouxe aquela que para nós é a interpretação mais aguda sobre o capitalismo latino-americano e que sustenta que as nossas sociedades são sociedades de capitalismo dependente. O que isso quer dizer? Onde nós vivemos sob soberanias frágeis, nós vivemos em uma condição de exploração redobrada, ou seja, onde existe a superexploração da força de trabalho e também as transferências de valor, e aqui nós vamos discutir, portanto, o sistema da dívida, a relação entre a superexploração e as transferências de valor, e que vai desaguar no que Marini chamou de um divórcio entre a estrutura produtiva e as necessidades das amplas massas, as necessidades do conjunto da população que são negadas, são violadas de maneira estrutural e sistemática na nossa história e no nosso presente. E Marini também colocava a questão de que as nossas classes dominantes, elas são classes dominantes dominadas, ou seja, são classes dominantes incapazes de sequer formular um projeto anti-imperialista, e que, portanto, aqueles que vivem de salário, aqueles que vivem do seu próprio trabalho, aqueles que somos o sujeito histórico de uma transformação dessa sociedade, nós temos que caminhar com nossas próprias pernas e não podemos esperar e buscar uma aliança, né, com os grupos dominantes, e nós vamos ver por que isso, né, o sistema da dívida vai nos mostrar precisamente a importância dessa formulação política de Marini, baseada numa profunda investigação histórica e de crítica de economia política da nossa sociedade. Bom, eu vou retomar depois, então, essas formulações desses dois autores para a gente traçar algumas conclusões políticas e contribuir para o nosso debate. O Josué pediu para a gente trazer aqui uma contribuição, então, histórica sobre a questão do sistema da dívida, e eu quero começar colocando que três características poderiam ser ressaltadas aqui quando a gente está discutindo o sistema da dívida, né? O primeiro, que ele é um sistema que é inerente ao capitalismo. Segundo, que é um sistema que é agudizado, nisso que eu referi aqui, como o capitalismo dependente, ou seja, o nome que se dá criticamente à realidade na qual nós, brasileiros e latino-americanos, vivemos, este capitalismo sui generis, que é outra expressão para o capitalismo dependente, que acentua as desigualdades e o despojo através de relações de superexploração e de divórcio entre a estrutura produtiva e as necessidades da grande maioria da sociedade. Terceiro, é um sistema cuja dinâmica, embora de maneira desigual, ela é exacerbada e tem suas contradições acirradas em todo o mundo nos dias atuais. E a Grécia, né, como vocês bem têm observado, ela é um dos elos frágeis onde se insinuam as fissuras, porém onde também, por essa mesma razão, se faz sentir o que a gente pode chamar dessa enorme tensão das descargas elétricas do sistema em questão, descargas que produzem efeitos também aqui no Brasil e aqui no estado do Rio Grande do Sul. Vamos começar então com algumas breves citações, né, sobre o nosso tema, o sistema da dívida, que dizem o seguinte: a dívida pública torna-se uma das mais enérgicas alavancas da acumulação. Tal como o toque de uma varinha mágica, ela adota o dinheiro improdutivo de força criadora e o transforma desse modo em capital. Com as dívidas do Estado, surgiu um sistema internacional de crédito, que frequentemente oculta uma das fontes da acumulação. Como a dívida do Estado se respalda nas receitas do Estado, que precisam cobrir os juros e demais pagamentos anuais, o moderno sistema tributário tornou-se um complemento do sistema de empréstimos nacionais. A acumulação de dívidas contraídas sucessivamente força o governo a tomar sempre novos empréstimos. Eis que temos aí a grande participação da dívida pública e de seu correspondente sistema fiscal na capitalização da riqueza e na expropriação das massas. Josué e audientes aqui na nossa plenária. De quem é a autoria dessas afirmações? Bem que poderia ser algum documento, né, de tantos, né, importantes documentos críticos do movimento da Auditoria Cidadã da Dívida, né? Mas nesse caso aqui nós estamos falando de um texto escrito há 150 anos, e o autor é Karl Marx. Estamos falando do capítulo 24 do livro 1 de O Capital. Já em Marx nós podemos encontrar os fundamentos do que hoje é chamado, com grande senso crítico e rigor analítico, de sistema da dívida. E esse sistema ainda não apresentava muitas das feições que ia ganhar com os desdobramentos históricos do capitalismo ao longo de todo o século XX, né?
e mais especialmente a partir da mundialização financeira, que é essa fase adentrada pelo capitalismo, pela economia mundial e pelo imperialismo a partir da década de 1970, seja como for, a essência do sistema da dívida, ou seja, a imbricação entre mercado de crédito e de títulos, a subjugação de países e povos inteiros ao imperativo da acumulação privada, ditada pelo poder do dinheiro, e o manejo de uma política fiscal expressando essa lógica, tudo isso, isto sim, já se esboçava como um traço permanente próprio ao capitalismo mundial no tempo em que Marx publicava o livro 1 de O Capital há 150 anos. Ou seja, nós estamos falando de fenômenos como o do capital fictício, né, que pode ser entendido como a duplicação do dinheiro em títulos, a conversão do dinheiro improdutivo em veículo de valorização financeira. Nós estamos falando do sistema internacional de crédito como um fim em si mesmo, ou seja, um sistema de financiamento que não está interessado no que irá financiar, e sim na magnitude dos ganhos mediante valorização financeira. Nós estamos falando da profunda imbricação entre a lógica da dívida e a política fiscal, né? Leia-se arrecadação e gastos públicos, quando falamos de política fiscal. Estou falando aqui, temos muitos estudantes também, é importante sempre a gente didatizar isto. Colocada a seu serviço, ou seja, o sistema tributário como complemento ou a outra face do sistema de empréstimos. Nós estamos falando da reprodução ampliada deste sistema, ou seja, o mecanismo que o perpetua e autorreproduz. E nós estamos falando da transformação dos bens públicos e dos recursos públicos em capital e a consequente expropriação das massas para alimentar esse sistema. Ou seja, a dívida pública e seu componente fiscal reforçam, através de mais esta forma, a dominação capitalista, a subordinação por esta lógica das condições de existência de quem vive de salário ou de seu próprio trabalho, a classe trabalhadora, o funcionalismo público em geral, e quem necessita e deveria receber, ter acesso, por direito inclusive, a bens públicos e serviços públicos de qualidade e de maneira humanamente compensadora. De maneira que nós temos um verdadeiro sistema da dívida que pode ser observado em uma sequência de acontecimentos encadeados em nossa história brasileira e latino-americana, e eu vou fazer algumas considerações aqui na condição de historiador econômico. Nós podemos pensar, por exemplo, a dívida que começa com o reconhecimento das independências dos nossos países pelas ex-metrópoles. Um dado assombroso é o Haiti, que pagou por 122 anos, desde o reconhecimento da sua independência pela ex-metrópole França, em 1825, pagou até 1947 uma dívida de 150 milhões de francos, a qual em alguns anos chegou a sambarcar 80% do orçamento nacional dos haitianos. O Haiti, em 2004, no bicentenário da sua independência, o seu presidente estava pleiteando uma restituição histórica de parte dessa dívida, considerando todo o subdesenvolvimento que ela gerou, e a resposta do imperialismo francês, junto com o estadunidense e o subimperialismo brasileiro, foi a invasão do Haiti. Houve um golpe de Estado e houve uma invasão, uma violação do direito internacional, e lá estão tropas, inclusive tropas brasileiras, com a MINUSTAH, fazendo uma ocupação militar, inclusive para assegurar a exploração de trabalho de haitianos com salários de centavos de dólares para produzir roupas de grandes grifes, né? O saque, né? Do sangue, do suor dessa população, e nós podemos encontrar um antecedente mais anterior nessa questão da dívida como uma das causas do subdesenvolvimento, da extrema dependência e do sofrimento do povo haitiano, primeiro povo negro a fazer a sua independência e uma revolução anti-escravista vitoriosa na América Latina. Nós podemos pensar também a dívida pública brasileira. Ela começa em 1825 com a emissão de títulos em Londres para saldar a dívida exigida para reconhecimento da separação com o Reino de Portugal. Depois ela vai prosseguir sua marcha para entender novos interesses privados na economia escravista do Império. E cabe recordar aqui, em 1930, uma frase, né, de Oswaldo Aranha, então ministro da Fazenda do primeiro governo Vargas, que afirmava, citação: "A história do endividamento brasileiro é uma história de dívidas feitas para pagar outras dívidas, numa interminável sequência de transações de crédito, de tal modo que, revisando o nosso passado financeiro, encontraremos que os empréstimos buscados para obras públicas são raros, e estes, embora avalizados oficialmente, foram desviados para outros objetivos." Quer dizer, inclusive, um político burguês como Oswaldo Aranha era inequívoco ao identificar a raiz do sistema da dívida, o seu mecanismo de retroalimentação, diferentemente de governantes dos nossos dias, não é? E mais que isso, ele sublinhava, inclusive,
que o próprio nome dívida pública deveria ser questionado, pois em sua maior parte são dívidas privadas que terminam assumidas pelo Estado Nacional e pelo erário em detrimento da maioria da sociedade. Se nós formos observar o restante da história latino-americana, no século XIX, nós vamos encontrar o sistema da dívida se reproduzindo, se enraizando nos nossos países, no período de vinculação ao mercado mundial que se abre em 1850, né, quando os novos países emancipados do colonialismo europeu vão ter uma vinculação ao mercado mundial com um papel subordinado na divisão internacional do trabalho para fornecer alimentos e matérias-primas baratas para aqueles países que estavam fazendo a sua revolução industrial, e o sistema da dívida vai ser mais uma amarra que vai vincular, através de diferentes formas de transferência de valor, essa nossa condição subalterna nas relações mundiais de poder. De maneira que, para os anos 1850 a 1859, um autor computou 9 empréstimos de diferentes países latino-americanos, totalizando 18,8 milhões de libras esterlinas. 32% em contratos de endividamento para obras públicas e 68% para refinanciamento de dívidas. Este mesmo autor, que é o pesquisador Carlos Marichal, do Colégio de México, observa que em 1860 e 69 nós vamos encontrar também 47% dos contratos de endividamento para refinanciamento de dívidas. E num período logo seguinte, 1870 a 1875, a rubrica do refinanciamento permaneceu na casa dos 40%, com o restante destinado para obras de infraestrutura. Ora, o que esses dados nos revelam? Eles nos revelam que os mecanismos de reprodução ampliada do capital, através do sistema da dívida, já eram uma realidade no século XIX. E a reprodução do endividamento enquanto sistema da dívida é uma marca dos nossos países do capitalismo dependente. É lógico que ela assumiria proporções e formas e complexidades, né, nunca antes vistas depois no século XX. De qualquer maneira, nós já temos essa realidade na história dos nossos países. Isso depois, nas conclusões, eu vou retomar, porque é importante para a gente pensar qual é o caráter das nossas economias, das nossas sociedades, e quais são as tarefas políticas e os desafios históricos que se colocam para nós nos livrarmos, né, desta relação odiosa de poder que é o sistema da dívida, o que se coloca como desafio para o nosso sujeito histórico, classe trabalhadora, funcionários públicos, lutadores, pensando um projeto político de poder resistindo a esse sistema. Só quero fazer uma breve colocação aqui referindo, né, que diferentes autores, né, há um consenso, né, na bibliografia especializada do assunto, diferentes autores aqui, como o economista belga Henrique Toussaint, do KDTM, colaborador, inclusive, da Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil, o Eric Toussaint, que faz parte do Comitê pela Anulação da Dívida do Terceiro Mundo, militante internacionalista, enfim, o historiador argentino-chileno Luiz Vitale, ou pensar também o economista chileno-mexicano Jaime Estay, coincidem que a América Latina atravessou em sua história 4 crises da dívida. A primeira crise, ela data dos anos finais do primeiro quartel do século XIX, ou seja, por volta de 1825, no período em que estão se dando as independências, e se deu um auge especulativo no mercado londrino de valores. A segunda crise corresponde ao terceiro quartel, os últimos 1875, né? 50-75 terceiro quartel do século XIX, e sobretudo na década dos anos 60 e primeiros anos da década dos 70 naquele século. Podemos mencionar a crise da casa Baring Brothers na Argentina, que não vai vir o caso agora aqui entrar em detalhe. E a terceira crise, a de anos iniciais do século XX, finais do século XIX, início do século XX. Podemos pensar a crise do encilhamento no Brasil, enfim. E a quarta crise, ela tem a ver com o ciclo do endividamento dos anos 70 e começo dos anos 80 do século XX, que aqui no caso do Brasil nós temos o dado assombroso, né, de que em 21 anos a ditadura tecnocrático-militar, o regime de terror de Estado e de poder de classe que governou o Brasil desde o golpe de 64, fez aumentar a dívida brasileira, a dívida pública, em 21 vezes. Né? E para financiar o grande capital estrangeiro e interno que operam nessa economia dependente que é o capitalismo brasileiro. Bom, esses dados nos colocam, né, essa questão de um problema muito sério para nós, porque se nós tivermos esses 4 ciclos de endividamento e de crise da dívida,
para alguns pode parecer ainda cedo afirmarmos, mas nós já temos elementos suficientes para conjecturar que está se apresentando uma nova crise da dívida na economia brasileira e latino-americana. Mas é uma crise da dívida que tem potências disruptivas nunca antes vistas, considerando o contexto de crise estrutural que nós vivemos e toda a questão que se coloca hoje, né? E aqui, nesse momento da minha fala, eu vou retomar as formulações que eu trouxe para vocês no início, né? A do Istvan Meszaros, da questão da crise estrutural, e a do Rui Mauro Marini, da questão do nosso capitalismo dependente, que agudiza as relações de exploração e coloca esse divórcio, né, entre a estrutura produtiva da nossa economia e as necessidades do conjunto da população. Eu tenho certeza que o Nildo vai falar depois, na fala dele, a questão de que o ajuste fiscal veio para ficar, e veio mesmo. E isso tem a ver com uma questão que nós precisamos colocar a partir de Meszaros, que é o que ele chama, que nós vivemos hoje, o fim do período de ascendência histórica do capital. Até certo momento da nossa história, embora de maneira enviesada aqui nas nossas sociedades de capitalismo dependente, o capitalismo conseguiu colocar alavancas para ampliar a acumulação, fazendo concessões para a classe trabalhadora, que do nosso ponto de vista não eram concessões, né? Sempre são conquistas arrancadas com muita luta, né? Agora, no atual momento histórico mundial, brasileiro, latino-americano, de crise estrutural, onde nós vamos ter uma série de contradições que se colocam na dinâmica da acumulação no capitalismo, nós vamos ter o que, na linguagem sindical, vários de nós sempre utilizamos, que é a questão das contrarreformas. Ou seja, as reformas que nós nos deparamos hoje não são reformas para ampliar direitos, são reformas que retiram direitos. E nós temos que entender qual é a raiz disso, por que estão acontecendo contrarreformas em todas as latitudes e qual a relação delas com o sistema da dívida. Quando nós discutimos a questão do direito da previdência pública, né? Eu vou me deter em alguns temas aqui da nossa pauta, né, do funcionalismo público federal. Peço desculpas para outras categorias que estejam aqui, mas vocês vão ver que isso logo tem a ver com o nosso tema, né, e é, na verdade, um assunto que diz respeito a todos nós, né. Quando nós discutimos o nosso direito à aposentadoria pública, né, e primeiro é atacada a aposentadoria integral. Depois nós vamos ter a taxação, né, dos inativos. Depois nós vamos ter o fim da isonomia entre ativos e aposentados. E depois nós vamos ter, agora inclusive para os novos servidores ingressantes, a criação de um fundo de pensão, tal como é o FUNPRESP, que busca, assim como outros mecanismos, canalizar a poupança da classe trabalhadora e do funcionalismo público brasileiro para o mercado financeiro e para o mercado de capitais. Ora, nós temos aqui uma apropriação e uma expropriação de direitos vinculado a algo que é a lógica financeira de acumulação hoje. Mas nós vamos observar isso em muitos outros expedientes, né? Quando nós temos lutado pela questão por salário, nós não temos database. Quando nós temos lutado para reposição das perdas inflacionárias, e o governo diz que a folha salarial tem um peso muito grande sobre o PIB. Ora, entre 2002 e 2012, ela se reduziu de 4,8% para 4,2% do PIB. Ela não aumentou, ela tem diminuído. Na verdade, nós temos, através de várias formas, assistido a ataques, retiradas de direitos contra reformas. A questão da saúde, nós podemos mencionar a EBSER. Aqui na URGS não se sente muito nitidamente porque já funciona o Hospital de Clínicas como fundação. Agora, em várias outras universidades, a questão da EBSER foi um elemento fundamental na pauta dos docentes e na greve dos servidores, a greve da FASUBRA, porque está em curso a privatização dos hospitais universitários federais. E o governo contratou uma consultoria do Banco Mundial para planejar como seriam privatizados os hospitais universitários federais. Por quê? Porque era necessário enxugar gastos, era necessário promover terceirizações, né? Porque essa seria uma forma de gestão mais moderna. Na verdade, é mais um exemplo, né, dentro do que a gente pode colocar dentro desta questão, que são as contrarreformas na fase atual que nós vivemos. Agora eu quero chamar a atenção para vocês que
Existe um debate na academia e também fora da academia a respeito de como entender esse crescimento avassalador da pulsão pela acumulação através do capital fictício, na lógica das finanças. Alguns entendem que nós viveríamos um período de acumulação com dominância financeira e que ela levaria a um descolamento entre a produção e a finança. Eu quero trazer aqui para o nosso debate que essa é uma tese errônea, porque nós vamos ver que o sistema da dívida tem uma imbricação direta e profunda com o modelo produtivo que nós vivemos no país. E esse modelo produtivo coloca a necessidade constante de acumular superávites primários. Superávites primários para pagar o serviço da dívida, juros e amortização da dívida. Eu não vou trazer aqui, digamos, dados que não teria nem o brilhantismo, nem todo o acúmulo aqui que a Maria Lúcia vai nos trazer agora à tarde, que vocês têm também à disposição os materiais, as cartilhas da Auditoria Cidadã da Dívida. Agora, já é de conhecimento da maioria de vocês, né, o percentual do orçamento nacional do país que se destina para o pagamento de juros e amortização da dívida, 47%. Essa não é uma realidade exclusiva do Brasil, não é um privilégio, mas nós vamos ver que ela se torna uma contradição ainda mais gritante do Brasil, pensando as condições do que é o nosso país e as condições do que ele poderia ser capaz de promover nas transformações internas e também no conjunto da América Latina. Mas eu trago um dado para vocês, preparado aqui por Damien Millet, junto com R. Toussaint, que coloca o seguinte, que o serviço da dívida, contrastado com os investimentos nacionais em questões sociais e serviços básicos, na Nicarágua ele é de 14% contra 9%. Na Costa do Marfim, 35% contra 11%. No Quênia, 40% contra 12%. Na Tanzânia, 46% contra 15%. No Brasil, 47% contra 9%, menos de 9%, se a gente for somar saúde, educação, assistência social, ciência e tecnologia, enfim, né? Só que o Brasil é a 7ª economia do mundo em termos de mensuração quantitativa da riqueza. É a maior praça financeira da América Latina, é o maior parque industrial da América Latina. E nós vemos aqui se agudizar essa condição, né? Alguns autores vão chamar isso de um hiato de poder. Vários colocam a discussão de que para onde vai o Brasil, irá a América Latina. Isso não deixa de ser verdade. Ou seja, além das nossas condições imediatas, a transformação no Brasil ela é decisiva para pensar qual é o rumo que terá a América Latina, e o Nildo vai poder falar bastante sobre isso, né? O Nildo, que é um expoente aí da questão da pátria grande, né, da integração latino-americana, e como a gente integrar um projeto alternativo no nosso continente. Eu vou prosseguir então agora a minha discussão, trazendo alguns dados um pouco, né, para provocar a discussão, expondo, digamos, essas contradições, né, nas quais nós vivemos. Dez minutos, está bem. Nós estamos em períodos de ajuste fiscal. Eu debatia no ano passado com um economista tucano na Faculdade de Economia e Administração da USP, e ele falava que amortizações da dívida não devem ser considerado gasto, né, do ponto de vista econométrico, né, o que é um absurdo extremo, né, colocar isso. Mas isso não deixa de ter relação com uma questão que a gente está discutindo hoje, e eu acho que o título escolhido pelo Comitê Estadual da Auditoria Cidadã foi muito feliz, né? Na verdade, o seminário que é nacional. A corrupção e o sistema da dívida. A Maria Lúcia tem muito enfatizado nas suas palestras que 3 dias de pagamento da dívida equivalem a toda a corrupção já apurada na Operação Lava Jato. Ou seja, existe esta corrupção e nós temos uma corrupção que é ainda pior porque ela é legalizada. E ela não é discutida. E ela faz parte de um problema estrutural do nosso país. Nesse momento eu quero então resgatar o pensamento de um autor do pensamento crítico, que é Antônio Gramsci. E o Gramsci ele escreveu que o poder político é exercido em uma combinação de coerção aberta,
violência explícita direta, e produção de consensos, ou seja, poder adicional mediante a cultura, mediante as ideologias, e que quando exercem relações de dominação podemos entendê-las como formas de violência consensuadas, que expressam relações supostamente universais, embora estejam a serviço de um poder particular, de um poder de classe. O poder é, portanto, um misto entre violência aberta e violência velada ou consensuada. E vocês sabem que quando os métodos da produção de consenso falham, as classes dominantes e o Estado recorrem à violência aberta. Mas eu quero salientar o seguinte, pessoal. Existe também uma situação entre ambos os métodos. Né? Em outras palavras, entre a coerção e o consenso existe a corrupção. E aqui, pensando da maneira gramsciana, a noção de corrupção, tomando essa ideia à nossa maneira e para os nossos dias, nós podemos dizer que a corrupção ela está instalada em nossas sociedades de mercado, desvirtuando os próprios expedientes dos consensos constituídos, sempre que necessário. Ela está instalada de tal maneira que, inclusive, os dispositivos legais que asseguram as regras do jogo político e afirmam a igualdade formal, a igualdade jurídico formal, são ignorados e violados solenemente. O que não é surpresa para nós, numa sociedade desiguais, mas precisa ser analisado e discutido. E então eu vou encaminhar o final da minha fala, e depois a gente prossegue no debate, vendo como isso se relaciona com o sistema da dívida. Na Constituição Federal de 88, consta que a dívida pública deve ser auditada. Mais de 25 anos depois, não foi realizada nenhuma auditoria oficial. Na Constituição consta que são proibidos os juros sobre juros, o chamado assunto do anatocismo. O Supremo Tribunal nunca declarou-os inconstitucionais. Uma CPI da dívida foi realizada graças a importante esforço da militância, enfim, dos sindicatos, das organizações, através de campanha de assinaturas, apoio crítico de parlamentares de esquerda e apoio técnico da Auditoria Cidadã da Dívida, mas o vasto relatório dessa auditoria, desta CPI, ele foi engavetado, tanto pelo Congresso como pelo governo federal. Na Constituição Federal são fixadas em percentuais determinados do orçamento nacional verbas que devem ser necessariamente destinadas para custear saúde, previdência e assistência social. Porém, essas verbas constitucionais, elas são desviadas da sua finalidade mediante outra medida institucional, que é a desvinculação de receitas da União. E aqui nós temos que retomar os anos FHC, quando se colocam medidas que supostamente seriam temporárias, também para um plano de ajuste fiscal, se chamava Fundo Social de Emergência, depois Fundo de Estabilização Fiscal, e depois vai se chamar Desvinculação de Receitas da União. Isso vai desviar de maneira permanente verbas constitucionais que deveriam ser destinadas, por exemplo, para a Previdência Pública. Aí está a origem do propalado mito do déficit da Previdência, e com este discurso vai se criar um ambiente ideológico para privatizar isto. Isso está acontecendo aqui no estado do Rio Grande do Sul também com o governo do senhor Sartori, não é verdade? Então essa questão é muito séria, porque a Constituição está sendo burlada. A nossa Constituição já é uma Constituição feita num contexto de redemocratização conservadora, embora com importantes conquistas do movimento de massas, mas que ela não foi implementada, em parte, né, pela questão toda que se colocou de mudanças mais profundas que não aconteceram na nossa sociedade no contexto da redemocratização e que se colocam novamente hoje quando a gente vive essa crise de todos os poderes da República. E nós podemos dizer que essas são apenas algumas das práticas de corrupção no sentido amplo do termo, intrínsecas ao sistema político brasileiro e que asseguram a perpetuação do sistema da dívida. Mas eu quero dizer para vocês aquela que eu considero a corrupção mais grave. A corrupção mais grave, que é aquela do transformismo político, do enviesamento, do desvirtuamento de projetos construídos ao longo de décadas de lutas da classe trabalhadora, do conjunto das forças que resistem ao poder do capital e ao sistema da dívida. E hoje nós temos isso colocado muito fortemente no plano nacional, né, quando não é somente o Congresso conservador que está com essa pauta. O próprio governo federal, através do gabinete da Presidência da República, está propondo ampliar a desvinculação de receitas da União de 20% para 30% e até 2023. Ou seja, o ajuste fiscal vai ser algo permanente, vai ser algo que vai prosseguir. Né? Nós temos vendo aumentar, inclusive,
nível da dívida pública federal. A lei de responsabilidade fiscal, ela não estabelece limites, né, para o que o governo federal vai gastar com a questão da dívida, mas ela vai, de maneira draconiana, impor restrições, né, e com sanções para os estados e municípios pagarem o seu funcionalismo, enfim. Nós temos também uma maneira corrompida aqui na maneira como se realiza o federalismo fiscal e a questão do pacto federativo no país. Agora, todos os grandes partidos do regime, né, fazem parte desta lógica, né, e têm contribuído para aprofundar esta questão da nossa dívida, a dívida pública brasileira hoje, que supera a casa dos 3 trilhões de reais, quando nós consideramos ela enquanto dívida bruta, né, que deve ser dessa maneira colocada. Eu vou então fazer o fechamento trazendo alguns dados que eu quero que vocês reflitam para a gente prosseguir depois na nossa discussão. Quanto tempo ainda? Menos de 5 minutos. Tá. Por que está colocado a questão dessa nova rodada de privatizações, em que serão privatizadas a BR Distribuidora, o Instituto de Resseguros do Brasil, as loterias da Caixa, a Previdência Pública que já está sendo privatizada, a questão da elevação da desvinculação de receitas da União de 20% para 30%, e tantos outros aspectos. Como nós podemos colocar essa questão? E aqui nós vamos fazer o fechamento, então, com o que nós falávamos, que é a relação entre o sistema da dívida e o modelo produtivo. No marketing existente no Brasil, hoje se coloca que o Brasil é o maior produtor mundial de proteína animal, é o segundo maior produtor de soja, é o maior produtor de cana-de-açúcar, é o maior produtor de papel e celulose, é o 4º produtor mundial de automóveis. Esses não são motivos de forma alguma para nós nos orgulharmos, porque são expressão do nosso papel subordinado na divisão internacional do trabalho. O domínio avassalador do agronegócio, ele tem um objetivo, que é acumular superávites comerciais para pagar o serviço da dívida. A especialização do Brasil na sua indústria de transformação, que inclusive tem recuado, né, mas vinha até recentemente sendo segurada a partir de alguns ramos e dominados pelo capital estrangeiro, como é o caso da indústria automobilística, faz parte também de um modelo de transporte, né, completamente ineficiente, completamente impopular, né, e que se contradiz, né, com a questão de todo o problema de trânsito nas nossas metrópoles, da mobilidade urbana, enfim, e que revela também a característica da nossa sociedade enquanto capitalismo dependente. Ora, então nós temos uma articulação profunda entre o modelo produtivo, entre o sistema da dívida e a questão do nosso papel nessa divisão internacional do trabalho. E para enfrentar o sistema da dívida, o primeiro passo é uma auditoria. O movimento Auditoria Cidadã da Dívida, ele está muito correto nessa bandeira que vem levantando desde pelo menos o ano 2000 aqui no país. Mas ele precisa que esta bandeira se apresente enquanto uma alternativa de poder para o país. Porque, vide o caso da Grécia. A Grécia está colocando essa questão de enfrentar a troika, de enfrentar o euro, de ver toda essa questão da dívida. Agora saíram dados, né, dos lucros milionários que a Alemanha lucrou agora com a crise grega. Na verdade, ela foi causada, né, em 2010, né, um dos episódios dela, um dos causadores dessa crise foi o Goldman Sachs, que é um banco de investimento e também uma agência de rating, e que liderou um ataque especulativo para depois lucrar, né, distribuiu as fichas e levou embora, sendo corresponsável por essa causa também da crise grega. De maneira que essa questão da auditoria, ela precisa estar articulada com um projeto político alternativo para o país, com um conjunto de medidas de controles de capitais para reduzir a nossa vulnerabilidade externa estrutural. Isso não vai ser feito somente a partir de uma iniciativa no Congresso, muito menos deste Congresso, mas nós precisamos sim
né? Ter uma alternativa de poder ocupar os espaços institucionais e fazer com que essa bandeira que vem sendo colocada da auditoria cidadã da dívida se transforme, né, em um programa para a transformação do Brasil, para superar a nossa condição hoje nessa crise estrutural e para pensar a ideia de pátria grande na articulação com os demais economias, os demais países.